Opa, pessoal, Lê aqui. E no vídeo de hoje vamos estar falando aqui sobre, o famoso vídeo do adulto infantilizado, feito por um cara infantil, que tem pelo menos uma visão infantil das coisas. Não tem muito aqui, vamos dar os disclaimers. Isso aqui notoriamente é um rage bait. Chamar atenção, é aquele tipo de vídeo provocativo, onde, eu vou falar uma coisa que eu sei que vai incomodar, então vamos incomodar. Pra incomodar, coisa de personagem. Então, beleza, já que você tá querendo falar, você não se importa, então você faz piada, eu vou me importar, né? Já que você tá fazendo um bait, eu vou morder, beleza. A diferença é que eu sou de verdade, você não. É aquela coisa, né? Entre quando pegamos dois que estão performando, aquele que mais tem congruência com o que ele está performando, normalmente é aquele que vence, né? Pelo menos no sentido de debate. Nada melhor do que um cara que fala sobre um monte de animação infantil, falar sobre adulto infantilizado. E já que você tratou o assunto levianamente, vamos tratar aqui um assunto um pouquinho mais com propriedade, um pouquinho mais de seriedade, né? E agora vamos comparar esse tipo de conteúdo, esse tipo de conteúdo provocativo, esse tipo de conteúdo que é feito. Vamos lá, eu não me importo, então vou atacar esse tipo de intelectualidade falsa, esse tipo de moralismo barato, esse tipo de infantilidade programada, esse tipo de limitação de visão é muito comum em pessoas simplórias. É o simplório tentando se passar por erudito. Ou o cara que tem um pequeno conhecimento, achando que esse pequeno conhecimento é aquilo que rege a média do mundo. Só que às vezes você só é um medíocre se achando acima da média. Então a gente parte aqui desse pressuposto, dessa necessidade de chamar a atenção. E vamos passar aqui, como eu já assisti esse vídeo, para você não ter que assistir, tô aqui com o vídeo original, não é corte, tá aqui o corte original, quer dizer, não é short. Então a gente vamos falar aqui, porque mesmo ele sendo aqui um babaca antiético, vamos aqui pelo menos ter um mínimo aqui de decoro para estar falando aqui sobre as coisas. Então vamos lá pelo ponto aqui. Eu falo sobre animação infantil, eu falo que eu gosto de animação infantil, então eu entraria muito fácil no que esse cara aqui vai chamar de adulto infantilizado. Então, como ele vai tratar de maneira leviana para gerar o que ele chame aqui de humor, vamos fazer o contrário, vamos tratar com seriedade. Esse tipo de humor, vou dar um exemplo aqui de um humor que eu não gosto, que eu acho babaca, que eu acho imbecil, mas mesmo sendo um humor que eu não gosto, babaca, imbecil, que eu não acompanho, eu vejo mais valor do que isso daqui, o vinheteiro. O vinheteiro, ele é o arquétipo ambulante do vira-lata. Qual é a diferença, então, do vinheteiro pro que esse cara aqui tá fazendo? Não é só, eu não gosto e isso é o que torna as coisas iguais. Não, o vinheteiro, ele é maluco. Eu não concordo com o que o vinheteiro fala. Só que quando eu paro pra ouvir o que o vinheteiro tá falando, eu percebo, esse cara é lunático. Esse cara, ele não se importa, e por ele não se importar, ele decidiu, vou falar a maiores atrocidades. Ele fala a atrocidade pela atrocidade. Tanto que quando ele não paga de intelectual, ele não paga de entendido. Ele paga assim. Quando você pergunta, cinema brasileiro é fezes, como ele faz. E ele pergunta, você assistiu cinema brasileiro? Não, eu não assisto filme, mas é fezes. Eu não assisto, mas é fezes. Então você percebe que há algo muito mais teatral e performático, de verdade e assumidamente, do que o cara aqui. Ele basicamente, se ambos estão fazendo um personagem, um está atuando melhor e outro não está atuando melhor. Agora, se eles não estão fazendo o personagem, esse cara aqui está muito mais próximo desse personagem do que o vinheteiro. Porque, no mínimo, o vinheteiro, você percebe nas ações dele que ou ele é um maluco, ou ele é um cara medíocre, bobo, banal. Aqui você percebe o ar da arrogância, pelo menos para mim, o ar da arrogância irrita mais. Se o ponto é irritar, tudo bem. Então vamos lá. Nada que me irrite mais do que adulto infantilizado. Eu peço perdão a você que está assistindo, mas adulto que tem boneco. Gente, pra quê boneco? Boneco na caixa. Boneco na caixa, coleciona boneco. E eu tenho amigos que têm, mas me dá me desce um pontinho de admiração. Um pontinho. Eu tenho 100 por vocês. 99 agora. Adulto que gosta de... Aí a gente parte, tipo... Cara, eu detesto esse tipo de argumentação, que é o viés do pior uso. O que é o viés do pior uso? Você vê uma pessoa fazendo algo e você associa aquele algo à pior versão possível daquele algo. Ou seja, vamos lá, eu compro um bonequinho. Comprei um bonequinho. Você não tem a capacidade de entender esse hobby, de entender essa necessidade. Você não tem. Então você pega pelo pior tipo possível. Porque eu não faria. Se eu não faço, então é uma imbecilidade. Se é uma imbecilidade, é a pior coisa possível. Então você compara um cara que, vamos lá, que compra um bonequinho, deixa na caixa para colecionar, e você, esse cara que compra um bonequinho, ou ele é aquele otaku, ou aquele nerdão sem vida social que compra uma mulher pelada, peituda, e desse ponto dele comprar figura sexualizada, pronto. Esse cara que compra bonequinho está quase 1 para 1 de um cara que, sei lá, que compra uma boneca inflável, por exemplo. Foi além. O cara também foi além.
E é basicamente assim que você faz. Como eu não entendo, você tenta, por causa da sua limitação, você não entende o porquê as pessoas gostam, você também não pergunta, você também não tenta entender, você não tenta ser uma pessoa inteligente, uma pessoa madura, de conectar as sinapses. Tá, o que ele tem aqui é um hobby, é um colecionismo. Você tem um hobby, um colecionismo, para fazer algum contraponto? Não, não tenho. Então você não tem porque você é o superior, porque você é um cara limitado que não tem nenhum tipo de apreço por nada, e por não ter um tipo de apreço por nada, esse seu apreço não se manifesta e não tenta se manifestar em nada físico, ou seja, você é só uma pessoa sem personalidade, sem gosto real, um NPC da vida, agora estou sendo malvado, um NPC da vida que por não ter características que definam algo que seja você, você não consegue ver nada. Você é uma pessoa, eu não vejo o sentido porque você é cego. Meus parabéns, pelo menos. Então se você tem, ou seja, para você entender um cara que coleciona figure, só precisa ter um colecionismo. Eu não tenho colecionismo, talvez porque você seja uma pessoa que nunca teve dinheiro. Nunca teve dinheiro. Sabe um colecionismo que meu pai fez quando ele veio aqui para São Paulo? Ele colecionou leite condensado. Como assim leite condensado? Não, ele não pegou latinha, tal. Meu pai tinha um sonho de criança. A primeira coisa que ele fez quando chegou em São Paulo, conseguiu o primeiro trabalho e conseguiu finalmente sair da miséria que ele tava, ele me falou, comprei todas as marcas de leite condensado para tomar. Me arrependi até hoje, mas foi muito bom. Comeu tudo. Então, às vezes, para você entender outra pessoa, só se projetar na vida dela não é o suficiente. A empatia vai muito além do que você tentar se colocar, porque você é limitado. Porque a sua mente é limitada. Ao mesmo tempo que dentro da sua limitação, você é infinito, porque todo ser humano é infinito, mas ele é um infinito limitado a si. Entendeu o pontinho? Que aí a gente parte desse ponto. Então, ele é simplesmente tá indo para esse lado. Lê, ele tá só beitando. Esse é o problema. Isso não é. Assim como o vinheteiro, ele tá fazendo um arquétipo de vira-lata. Vira-lata existe. E esse tipo de pessoa existe. Ele não pegou essa argumentação do nada. Ou ele fez uma pesquisa, viu esse tipo de argumentação, não, para fazer esse personagem nessa atuação, ou ele pensa assim. E esse pensamento vem de outras camadas, seja social, cultural, de vivência. Não à toa que isso aconteceu muito na época de ascensão social acelerada, que muita gente que não teve infância por causa do sofrimento está agora tentando compensar. E ao invés de a gente tentar entender, a gente julga, porque você talvez nunca tenha tido uma necessidade na vida. Estou sendo maldoso, eu sei que todo mundo é limitado com algumas coisas. Eu não entendo muita coisa, normal, mas... De gibi. Eu entendo, pode ser, mas pra mim não é. De gibi. É muita humilhação chamar que os caras gostam de gibi. Acho que ele não fala gibi. Coisa De gibi. Coisa- Não é um gibi? nipônica, gibi nipônico. Mangá. Gibi nipônico. Aí é foda, entendeu? Me quer porque já passou a hora, me parece um pouco você nadando atrás de um cruzeiro que já se foi. Puta merda. Por quê? O cruzeiro que já se foi. Então, só existe... Isso é feito para criança. E quando você fica adulto, me explicaria. Você conseguiria me explicar por que quando você fica adulto, as obras que você assistia... entendi. Você acha que todo gibi, você acha que todo desenho, você acha que toda obra é um Dora Aventureira, não é? Você não conhece e fala daquilo que você não conhece. Você não tentou experimentar e você tem... mas eu tentei. Eu sei lá, fui assistir um Dandadan da vida. Vou assistir um Dandadan da vida, pô, tem poucas coisas mais pra adolescente que Dandadan. Vamos lá, Turning Red. Interessante. Isso é uma das piores coisas que eu vejo em qualquer cultura elitista ou de qualquer cultura de percepção de bolha. O que você consome, a arte que você consome, não define a sua inteligência. Eu sou inteligente, logo inteligente, penso inteligente, age inteligente, vive inteligência. Não. Já falei isso em alguns vídeos. Não. Você não é inteligente pelo que você consome. Você pode só ser uma pessoa limitada. Você ler um livro não te torna inteligente. Você jogar um jogo não te torna inteligente, não te torna capaz. Você ler livros cultos não te torna inteligente. Porque uma pessoa limitada vai ser limitada e dependente da ferramenta que você use para erudição. Lê do que significa. Tem um vídeo do Link, vamos lá, do quadrinho na sarjeta. Vamos lá. Quadrinho na sarjeta. Eu vi num short. Hoje eu vou falar pra vocês. E eu tava pesquisando. Cadê? Gibi é coisa de criança? Ele fez aqui, depois a gente vê aqui um shorts. Aqui. Adoro Colu. Que eu, se vocês viram no meu Letterboxd, eu assisti todas as animações que eu não tinha assistido de Asterix e Obelix, um desenho infantil. Vamos lá.
colunas, por isso quero ser colonizado. E esse lance de saudação romana não vai virar moda. Esse é um dos trocentos trocadilhos da nova série da Netflix, Asterix, o combate dos chefes, uma animação 3D em 5 episódios. Caso você seja um completo ignorante, Asterix é sobre uma aldeia de irredutíveis gauleses que resistem à ocupação romana 50 anos antes de Cristo. Tudo isso graças a uma poção mágica do druida Panoramix, que deixa todos super fortes. Os protagonistas são o astuto guerreiro Asterix e o inseparável amigo Obelix, que caiu no caldeirão da poção quando era bebê e ficou forte para sempre. A nova série é uma mistura de diferentes histórias do personagem, como o primeiro álbum, Asterix, o Gaulês. Verdade, isso eu tava sabendo, por isso que eu fui assistir, e o Combate dos Chefes. O nome da série tem o Combate dos Chefes, mas o Combate dos Chefes não é 100%, tá? O filme Combate dos Chefes não é 100% parecido com o HQ Combate dos Chefes, por incrível que pareça. O filme não é baseado nesse E o sétimo, Combate dos Chefes. A trama da animação acompanha os gauleses enfrentando uma crise. O druida Panoramix sofre um golpe na cabeça e perde a memória, junto com a receita da poção mágica. Justo quando Júlio César trama colocar em prática um duelo entre chefes gauleses para subjugar a aldeia. Para isso, os romanos atraem um chefe gaulês rival, que colabora com o império e admira a cultura estrangeira. O que ele mais ama são colunas greco-romanas. Por isso, ser colonizado, ou seja, colonizado, é algo lindo. É normal no universo de Asterix uma série de analogias e trocadilhos com o mundo político atual. O quadrinho surgiu em 1959, fruto da parceria entre o roteirista René Goscinny e o desenhista Albert Uderzo, para a revista Pilote, criada para oferecer quadrinhos inteligentes e divertidos para a juventude francesa. O contexto histórico não poderia ser mais simbólico. A França ainda se recuperava das feridas da Segunda Guerra Mundial. Em 1940, após a derrota para a Alemanha nazista, o país foi dividido. A parte norte, incluindo Paris, ficou ocupada pelos alemães, enquanto o sul ficou sob controle do governo de Vichy, um regime francês colaboracionista que aceitava ordens dos nazistas em troca de certa autonomia. Daí que parte dos franceses aderiu à resistência, lutando de forma clandestina contra a ocupação. Esse cenário de divisão entre colaboração e resistência ecoa nas HQs, onde uma pequena aldeia gaulesa resiste bravamente à ocupação romana, enquanto outras regiões já estão dominadas. O próprio Asterix remete ao histórico Vercingetorix, o líder gaulês que enfrentou Júlio César. Daí a genialidade de Asterix, a sua capacidade de falar do antes e do agora, mesmo quando não parece. Vai aí um vinho Serra Gaúchos? Lê, pra quê esse corte enorme do link? Porque às vezes você não vê complexidade e você não vê algo a mais na obra, é porque o limitado é você. Tudo tem complexidade, tudo tem camadas de arte. E se você vê algo e acha, nossa, isso é pra criança infantil, talvez é que você não tenha capacidade de ir além, porque não foi feito, não foi uma criança que fez aquele desenho, foi um adulto. E às vezes adultos colocam coisas a mais. E às vezes a inventividade de esconder coisas complexas em obras mais infantis é uma das belezas perenes dessa praga dessa arte. Ou a complexidade sou eu quem faço. Você não precisa pegar como o Link fez, como eu estava fazendo, que eu queria colocar isso no meu vídeo, agora nem vou colocar mais, porque não precisa. Que é pegar a complexidade que vai além da obra. Porque se a obra não tem complexidade que eu quero, você faz essa complexidade. Você pode estudar a estrutura lógica. E, cara, é muito bom você pegar em obras infantis. Por que eu faço isso? Porque é mais fácil. Porque as estruturas são mais clichês e mais óbvias. Mas você precisa de uma qualidade sistemática média maior, porque você está lidando com vulnerável. E isso se torna que a complexidade sou eu quem faço. Ou seja, quem que faz essa complexidade? É o gibi ou sou eu? Do que adianta uma obra que... nessa obra tem a vida, a verdade do universo, se você é uma pessoa que não sabe ler. Então isso de que gibi é para o estado da sua vida, só mostra o quanto você é limitado pelo estado ficcional, não hediondo da sua própria vida. Você é o cara limitado que acha que tem um limite. Então quando você pega uma obra e você não entende porque uma pessoa gosta dela, é porque às vezes talvez a pessoa construiu esse arcabouço para gostar. Eu falo isso muito, por exemplo, de Miraculous, que é uma obra ruim. Miraculous Ladybugs é uma obra infantil ruim. Só que quando eu fui estudar sobre ela, as pessoas gostam da análise. Você tinha lá gente que estudou animação, gente que estudou roteiro, gente que estudou a cultura francesa, gente que estudou, a partir de uma obra infantil ruim, vários aspectos perenes de arte e construiu conhecimento com base em algo ruim, porque eles tinham um amor criado na infância. Entendi. Lê, mas não é todo mundo que faz assim. Ele tá falando das pessoas infantilizadas. Ele tá falando daquela pessoa que não consegue atingir a maturidade e se esconde no passado. Sim, a diferença
é que você também está fazendo isso. Só que dessa vez você está sendo uma criança que super idealiza o adulto. Nossa, quando eu for adulto, será tudo igual e maravilhoso. E você, por essa memória infantil de que o adulto é perfeito, você, ao ser adulto, precisa continuar performando nessa imagem perfeita do que um adulto deve ser. Desculpe, meu amigo, é uma via de mão dupla. Um ser humano infantil que não consegue lidar com o presente, que nesse processo de autoamadurecimento ele decidiu parar de andar e ficar parado, é uma característica humana que tem em todo e qualquer forma de expressão. Não apenas para o cara que manifesta, talvez, esse problema num excesso que se manifesta em colecionismo, em gibi. Merda! Filme de herói, no máximo, se eu estiver tendo uma crise de ansiedade no avião. Você bota. Mas você bota. Porque aí é um troço que vai passando. Camisa. Camisa com brincadeira, com ideia. Manda aquilo, engraçada. tudo aquilo. Por exemplo, vamos lá, complexidades em simplicidade. Quando você, vamos lá, um filme que eu não gostei, K-Pop Hunters. Achei esse filme uma merda, tá? Achei esse filme uma merda. Guerreira K-Pop. Quando você pega a meta-análise que os fãs fizeram, tinha muita coisa lá. Referências, animação, cultura. Mano, isso em uma cultura pop da mais baixa possível, da mais baixa complexidade, que menos exige daqueles que estão consumindo ela, que é uma cultura de K-pop, blá, 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 que é a cultura mainstream pop de diva pop, né? É uma das coisas mais pobres no sentido de cultura. Se até nisso você tem complexidade, você tem estruturas, você tem explicações dos porquês, talvez você vê algo e não tenha nada lá, é exatamente porque é uma obra de nicho. Essa é a principal característica. Você não é igual você pegar uma obra que não está traduzido para você, aonde, vou dar um exemplo, Fate. Fate é uma light novel simplória, com história simplória, boba. Mas o inglês, aquela praga, é lindo. É um inglês lindo, complexo, que é difícil até para um nativo ler. Então, aonde é que está a beleza dentro da simplicidade? Na entrega ou em como a entrega foi feita? Lê, você fala inglês? Não falo, tá? Isso daí foi um amigo meu que ele é nativo em inglês, tal. Nativo em inglês não, né? Fala inglês pra cacete, basicamente. E ele, pra mim, porque eu não entendi porque ele gostava de Fate, porque eu não gosto de VN, aí ele fez uma tradução pra mim, pessoal, mano, seria mais, não é isso, mas seria mais ou menos isso. Aí ele pegou um pedacinho de Fate e traduziu. Eu, puta que pariu, mano, é esse tipo de português? Entendi. Mas mesmo assim eu não consigo gostar, mas eu entendi. Você tá vendo que quando você é uma pessoa limitada, a sua limitação vai te limitar até mesmo a entender simplicidade. E filme de herói não é complexo, filme de herói é bobo, banal. Porque às vezes as autorreferências que um filme de herói tem, você não tem, porque isso não faz parte da sua vivência, porra. Você não vai entender, vamos lá, tinha um... GTO? Não é GTO. Intinaudi? Acho que é Intinaudi. Se você não sabe a importância de Intinaudi que teve no cenário de corrida de racha de rua japonesa e o marco cultural que aquele carro da obra Intinaudi tem, dê uma pesquisadinha depois, só na capa você vai pegar o carrinho que pisca. Só você saber, você não vai ter um dos grandes contextos. Lê do que você está falando. Obras de arte são contextos sociais e a sua percepção é ativamente influenciada pelo contexto social. Mesmo que você não consiga decupar esse contexto, toda obra é o seu contexto, toda a sua percepção é o seu contexto. Pega, vamos, exemplo, nos filmes da minha vida, que é Speed Racer. Se você não tem o contexto que Speed Racer foi feito, se você não tem a genialidade que é Speed Racer, que é fazer uma obra, quebre os parâmetros lúdicos, padrões da indústria, você vê e fala que Speed Racer é um lazy town. E se você pegar o pessoal e falar, Speed Racer é bom porque ele tá criticando o metacapitalismo no sentido de especulação mercadológica, foda-se, tem uma cacetada de obra que faz isso. Desde a década de 70 você tem obras criticando esse tipo de coisa. Não é isso que torna Speed Racer único, por incrível que pareça. Depois eu faço um vídeo falando sobre o padrão estético. Speed Racer é o estético e na sua primazia. Speed Racer, pra mim, pelo que eu assisti, é o melhor live action de uma animação. Porque é o único live action que eu assisti e pensei, entre isso e animação, isso é a primazia técnica do que podia ser feito. Bro! Entende? Mas você não é infantil em nenhum ponto da sua vida? Eu digo você. Cachorro, talvez, não. O Cachorro jeito que você é um brinca. ser vivo. Algo não é infantil em nenhum ponto da sua vida? Eu digo você. Nem eu tô entendendo aqui, peraí.
Bro! Entende? Mas você não é infantil em nenhum ponto da sua vida? Eu digo você. Cachorro, talvez, não. Do Cachorro jeito que é um você brinca. ser vivo. Mas Um ser vivo. você não fala com ele de uma maneira infantil, neném? Sim. Nenenzão? Mas é porque, aí amor, eu falo com você de uma maneira neném. Tá, mas não tem nada. Você joga videogame. Não jogo mais, mas é verdade. Joga Razão, videogame. um ponto. É um ponto. Eu não tenho videogame em casa. Mas o que eu tô Por que eu não dizendo tenho videogame em casa? Porque eu sei que é regredido, tipo assim, eu vou perder um tempo na minha vida gigantesco, Não, mas se mas eu tiver... Caralho, esse adulto perfeito, metafísico, que não existe, que não está entre nós, limita a forma que ele consome a arte para algo que lhe traz satisfação, tira um ponto de admiração. É interessante, né? Porque eles não estão debatendo com nada. Tá, o que é esse adulto perfeito que está sendo impossibilitado de ser acessado por causa das infantilidades de uma vida terrena? Quem é esse adulto perfeito? Será que não seria a percepção de como são os adultos que uma criança teria? eu vou virar a noite, eu vou me fuder. Mas em minha defesa, eu comecei a jogar videogame na pandemia, que era um momento difícil, e aí viciei muito. Cara, quê? o jogo? É. Call of Duty. Por que ele fez isso? Pra não gritar o bro. Call of Duty, que é um jogo de tiro em primeira pessoa. E aí, e não vou mentir que isso seguiu pós-pandemia, mas já não jogo há um ano. E é uma coisa também de... Esse negócio de videogame é uma coisa que quanto mais você faz, você mais vicia, e quanto menos você faz, mais você fala, por quê? O que eu tava fazendo? Outro dia, tava sexta-feira à noite, chegado, pô, em casa, um amigo meu mandou assim, vamos dar uma jogada, não sei o quê. Aí eu olhei, caralho, vai ter que fazer uma... Eu me senti isso, meio infantilizado, eu tenho 40 anos, vou ficar jogando videogame. Mas é uma droga, é uma cocaína, é um negócio delicioso. Quando você engaja ali, engaja é a palavra do dia, hein? Engaja ali, é uma delícia, é uma delícia. Tu joga bem? Né, não tem cara não. Ganho muito. Ganha? Ganho muito. É mesmo? Eu e meu time ganhamos muito. Eu, Rafa Sampaio e Lucas Santos. Grande É um time? Comunista, chama. Comunistas? Comunistas do Instagram? Porque era no Instagram, aí... Era no Instagram? Não, a gente começou a ter um grupo no Instagram, e aí chamou e... bom, tem muito isso no Call of Duty. Bolsonaro, gente Bolsonaro, 22, sei o que, Faguinho 22, tem muito essa parada. E aí tu lá, você... O que você faz com o seu tempo? Eu tenho 40 anos e vou ficar jogando jogos. Caraca, você tem 40 anos e ainda não entendeu o peso do tempo? Interessante, não é mesmo? Tanto medo do tempo, tanto medo do relógio, tanto medo dessa falsa efetividade que faz você não conseguir viver o agora, não conseguir se gerir no agora e comparar jogos à cocaína, porque eu tenho mais o que fazer, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Então você passa o dia inteiro só lendo livros, né? Toda a sua forma de entretenimento tem que ser edificante, não é mesmo? É como se os jogos também pudessem ser edificantes, né? Como se você não tivesse uma real necessidade. Então você só passa o tempo todo lendo e escrevendo. Bem, cada um com seus gostos, não é mesmo? Só que eu acho que isso é uma visão muito simplória. A erudição, algo culto, não tende a se manifestar de forma tão leviana. Pra ter esse, eu acho que você só gosta de se sentir importante. Eu acho que você só gosta de se sentir inteligente. E você colocou vendas que não existem do que é coisa produtiva de não é coisa produtiva, para quando você estiver fazendo uma ação, você sentir, essa ação está me engrandecendo, eu sou o melhor depois dessa ação. E eu acho, porque eu estou vendo aqui, não tá funcionando. Representa a esquerda. Eu tô Não lá. tá passando vergonha pra gente não, hein? Tô lá. Agora, tem gente que tá no front ali no MST, entendeu? MST, você tá representando Tô representando a gente comunistas. lá no Call of Duty. Eu não vou deixar ninguém passar. Ali eu mato. Então não para não, cara. Não. Tu parou, os caras estão crescendo lá, na tua ausência. Não, mas ali é muito difícil. Ali tá dominado. Mas enfim. Eles têm uma vida, né? Voltando, porque essa galera é muito sobre esse fetiche masculino, né? E Claro. onde esse fetiche masculino pode ser mais utilizado que num jogo de guerra onde você mata pessoas. Porra de fala desse masculino, meu Deus, esse cara não sabe do que ele tá falando. Por que todo mundo que tenta desconstruir não tenta entender o motivo das histórias? Eu sei por quê, porque é difícil, porque você tem que ler muito. E você tem que ler também os motivos e as anedotas dos falsos ou não motivos de que certas estruturas existem para você poder desconstruir de uma maneira certa, né? Até porque se é algo milenar, há um viés de verdade lá. Tá, então vamos embora, né? Vamos lá. Coisa de babaca aqui. É um vídeo ruim mesmo, né? Onde? Ele é o clássico leitor de livro. Eu não sei se você já tiver esse leitor de livro que se acha superior porque tá lendo um livro, aí você vai ver o livro que o cara tá lendo, sei lá. Ele, na ação de ler, se sente mais inteligente do que você na ação de ler. Porque a inteligência te manifesta em todas as partes da sua vida. Eu já falei que não é assim que as coisas funcionam. Dei o meu exemplo do meu professor, que é PhD. Eu não acho que esse cara seja PhD. Que ele não sabia mexer no WhatsApp. Ele gostava de filme de Transform do Michael Bay. A manifestação da sua inteligência se manifesta muito mais no como
do que basicamente no seu consumo. Lê, isso tem muito. Sabe aquele cinéfilo? Não vamos bater no cinéfilo. Não vamos bater no cinéfilo. Por quê? Existe dois extremos. O cara se nega a crescer e o cara que acha que o crescer tem uma linha. O evoluir tem uma linha. Eu adoro quando as pessoas falam, ele não quer evoluir. E quando você pergunta o que é evoluir, a pessoa não sabe. Porque a pessoa simplesmente criou-se uma linha de chegada que não existe para tentar chegar nela. Só que como ela não existe, você não tem o que realmente definir nessa linha de chegada. Vamos lá. Sim, vamos explicar. Existe dois tipos perenes de arte, né? Pelo menos em uma simplificação. A arte, que é feita apenas para fazer o tempo passar. Uma arte, a lá Guardiões da Galáxia, quadrinhos infantis, que são artes simples, que não exigem muito de você, esse tipo de arte. E temos as artes mais eruditas, que são aquelas artes que não exigem muito de você. Lê. O que dá para traduzir sem parecer elitista? Tem a arte que vê quem vai ler e consumir como Deus, e tem aquela arte que não liga para você que vai consumir. Lê, do que você está falando? Existe a arte feita para milhão e existe a arte feita para um. Que são duas artes para mim diferentes. Tem gente que acha que, se eu estou fazendo uma obra e eu, na minha história, cara, 1% do meu público não vai entender, então eu não vou fazer o que eu tô querendo, vou mudar para fazer. Isso para mim é um tipo de arte. A arte da comunicação, a arte de você conectar e atingir mais pessoas e a arte daquelas que fazem a cultura mais alta. Características desse tipo de arte. Quando você faz uma obra pensada para milhões de pessoas, essa arte fica mais lavada. Ela não pode ter muitas características porque as pessoas são diferentes. E para uma arte que quer atingir o máximo número de pessoas, você apelar para o maior número de signos comuns e não tentar tanto subverter nem bater nessa pessoa é o que tem mais eficiência, que é a cultura pop, o mainstream. Agora, quando você vai para uma arte que não tenta te tratar como Deus, é o clássico, a cultura. Eu tô fazendo aqui arte barroca. Eu tô fazendo aqui algo nicho. Que é o quê? Eu vou fazer aqui uma obra pensando para skate. Uma obra que só skatistas que viveram a arte do skate vão entender. Quando você pega muito das obras da cultura pop, você não precisa de arcabouço de vivência nenhum para entender. Porque ele usa o senso comum em quase tudo. Então, se você entende mais sobre quadrinhos, por exemplo, ou entende mais sobre super-heróis, você vai ter uma camada a mais. Mas, como você pega artifícios tão comuns, alguém que não tem essa camada, não vai estar tão diferente de uma pessoa que tem essa camada. Mas se eu faço uma cultura de nicho, você precisa entender. Então, se eu pegar um livro sobre skatista, e eu não sou skatista, eu vou ter que, às vezes, estudar a cultura do skate para entender o apelo e, às vezes, as referências que tem nessa obra. E traduza skate para, por exemplo, pedagogia. Uma obra que está tratando sobre algo complexo. Monster da vida, Len da vida. Uma obra mais seinen, no sentido mais que deveria ser de uma obra feita para um estado perene da sua vida mais alto. Uma obra mais complexa, que vai lidar com, às vezes, coisas mais complexas, que elas pensam que você já saiu da escola, já saiu da faculdade, você é uma pessoa que agora vai se esforçar mais para gostar da obra. Agora, você vai ter que ir além dessa obra. Pronto. É as duas principais definições mais simplórias do que é a arte. E uma coisa, então, quais são as características? Uma pensa em te agradar o máximo e a outra pensa, às vezes, em não te agradar no máximo, que torna formas de mídia de consumo diferentes. Sabe aquele espantalho que as pessoas pensam? É uma obra feita para você desligar o cérebro. Não existe desligar o cérebro, mas é o quê? É uma obra que conta que você não preste tanta atenção. E já há obras que contam que você preste tanta atenção. Tem obras que abusam do senso do ridículo, tem obras que não abusam do senso do ridículo. Vamos então, obras que são belas porque não tentam atingir todo mundo, que você, para entender essa obra, você vai ter que ir um pouco além do seu arcabouço de vivência, que você vai ter então que ir além. Era como eram quadrinhos antes de virarem mainstream. Olha que interessante. Isso são linhas de características. E a partir daí a gente tem também a linha pedagógica. O que é a linha pedagógica? Quando você, por exemplo, está estudando filosofia e aquele filme que você assistiu, você percebe uma linha filosófica que antes você não tinha percebido, que são chamados os filmes de alta classe, ou os filmes mais ideológicos, mais políticos, mais que eles querem punir, que eles querem provocar, que eles querem subverter.
Você só subverte aquilo que você percebe o status quo comum. Olha que interessante. Então, mesmo que eu não tenha nenhum filme que seja mais complexo do que os livros que eu li, muitos desses livros me passaram em muito menos tempo, em muito mais gamas de informações do que muitos dos livros do que eu tive. Porque o livro e um filme, um artigo e um filme são sistemáticas de conhecimento diferentes. Então, existe a obra que é feita para passar uma mensagem e existe a obra que é feita para passar um sentimento. Olha que interessante. Então, do que eu tô falando? Então, vai ter pessoas que... Cara, isso aconteceu, por exemplo... Vou dar um exemplo caricatural depois. Então, existem filmes que o filme não é divertido no sentido de tentar se fazer ser uma experiência gostosa. Mas sim, ele é bom porque ele passa a mensagem que você capta. Onde o que você gosta do filme é você perceber que você tem a capacidade de pegar essa mensagem complexa. Ou seja, a graça da obra é você ver que você tem a capacidade de entender aquela obra. Isso que a gente chama de tecnicismo. Aonde você está assistindo uma obra e onde você conseguiria dividir, onde você está se divertindo com a obra pelo que a obra faz, ou você está se divertindo porque você está percebendo que você tem a capacidade de perceber. Lente 35mm, estilo de edição barroco, estilo gótico, olha, pela fotografia eu consigo saber que esse filme é de 2005. E cara, isso às vezes é divertido, mas aonde que se separa? Aí que tá, você não se separa de si mesmo. Então, uma pessoa que gosta de assistir uma obra e nessa obra ter coisas além é um tipo de consumo diferente. Ou seja, os seus gostos são muito mais a manifestação da sua vivência do que a sua inteligência. Então, quando você fala do que você gosta, você não fala do que você estudou, do que você... Não, fala do que você viveu. E às vezes o estudo faz parte da sua vivência, mas não da sua inteligência. O seu gosto é a manifestação da sua alma, não da sua inteligência. Por isso eu acho lindo pessoas que tentam decupar os seus gostos, porque isso só mostra quão limitado a pessoa é. Porque eu consigo, se eu pegar, vamos lá, K-Pop Hunters, um filme que eu não gostei, que eu achei um filme ruim. Se eu pegar esse filme e tentar entender cada autorreferência do que o filme faz, eu vou ficar um mês estudando sobre a cultura do K-pop. Eu posso pegar então o K-pop, a cultura do K-pop, como se formou depois do porquê está lá, que é aquilo que você estuda que vai além da arte. Isso é coisa de gente mais inteligente. Se você vê algo e não vê algo lá, muito provável o problema está na sua visão. Vamos pegar do link aqui, entendeu? Você pode ler Asterix e pensar, cara, é só um desenhozinho infantil e não perceber além. Até porque muitas inovações, é isso que o pessoal não pega, é o contexto social, pô. Vamos pensar que no mundo perfeito, Speed Racer deu certo. Só que Speed Racer deu certo porque as pessoas já entenderam a versão e a quebra estética. Speed Racer não vai ter esse mesmo ponto. Speed Racer só é Speed Racer por causa da inovação que ele é. Se essa inovação não existiria, Speed Racer seria só mais um. Entendeu, pontinho? Então a sua percepção não está separada do tempo, não está separada da realidade, não está separada da comparação. Você não está separado de si mesmo, você não está separado do seu corpo, você não está separado da sua cultura, você não está separado. Você não é individualmente nada disso, mas você também é tudo isso. Vamos pegar aqui do short do Lynch. Acho que é esse aqui, né? Gibi é coisa infantil. Adulto que tem boneco. Pra quê boneco? Coleciona boneco. E eu tenho amigos que tem. Pô, mas esse boneco aqui do Godzilla, ele é muito legal, caramba. Mexe o rabo. Aí o cara tem livro. Pra que livro? Pra quê? Normalmente as pessoas mais burras tentam perguntar um porquê. Sabe por quê? Porque se você pergunta por quê e para quê, para de perguntar pro outro, e pergunta para si, você vira um animal. Porque você vai perceber que nem você tem todos os paraquês, nem todos os porquês. Você exige isso do outro porque você não entende o outro e você quer um motivo do outro. E às vezes a resposta do outro pra você não é suficiente. Por quê? Para quê? Porque é legal. Mas eu não vejo sendo legal. Parabéns, quem tá comprando, quem tem que ver sou eu, não você. Eu acho lindo pessoas que tentam diminuir as outras e você só percebe quão pequena a outra pessoa é. Porque eu já falei, na internet, na vida social, os medíocres ganham, os burros ganham. E a coisa mais comum é como eu sou pequeno, para me sentir grande eu diminuo os outros. E Funko Pop? Bom, Funko Pop é uma merda. Adulto que gosta de gibi. Eu entendo, pode ser, mas pra mim não é. É muita humilhação chamar o que os caras gostam. Porque não é coisa de inteligente. O Link é formado, pô.
Ele acho que é formado e tem mestrado. O PhD é uma porra assim. Oh. Você é tão limitado que você não consegue ver a complexidade da manifestação da inteligência. Na verdade, se usem do termo gibi, eu gosto bastante dele. E quem criou foi a Globo. E associou pra esse negócio que a gente chama de quadrinho, de revistinha, sei lá. E gibi é uma palavra que remete a um menino, negrinho, estereotipado mesmo, jeito racista, feito pela Globo. Inclusive, eu abordei isso na minha tese de doutorado. Toma! Sobre gibi. Aí, como ele meteu o doutorado, olha que lindo, cara, eu acho lindo. Cara, pô, você tá espantalhando muito, cara. A argumentação de arquétipo. Eu falo que a argumentação de arquétipo. Ah, mas doutorado não quer dizer que a pessoa seja inteligente. Você vai ver, e o gosto pessoal da pessoa diz, né, filha da puta. Sempre assim. Gibi, Lipone. Mangá. Mangá. Parece um pouco você nadando atrás de um cruzeiro que já se foi. Tem razão, o mangá já tá ficando pra trás, embora ainda venda milhões de cópias. A onda do momento é o Webtoon, que é basicamente quadrinho coreano pra você ler na tela do celular. É bem legal. Filme de herói, no máximo, se eu estiver tendo uma crise de ansiedade no avião. Aí você bota. Camisa com brincadeira. Bro! Esse Léo Lins é um provocador, né, Thaís? Não é ele. Quem é ele, então? É, aquele carinha lá do Parafernália? Porta dos Fundos. Ah, era massa pra cacete, né? A pena que acabou. Não acabou, não. Então agora, já que o pessoal não faz mais tanto sketch, o Parafernália faz humor de bullying, é isso? Não é uma parafernália. Como é que é o nome dele mesmo? Até pior que eu tô. João Vicente de Castro. Ah, tá. Ah, sim, ele é filho do Tarso de Castro, um dos fundadores do Pasquinho. O Pasquinho é uma revista que surgiu em 1969, muito importante para peitar a ditadura militar no Brasil, a partir de humor. E tinha muito quadrinho, muito gibi. Ah, ele também faz... Cara, como é que pode? Mano, o elitismo é foda, né? Como é que pode? Bando de filha da puta. Mas é foda, isso acontece muito. O elitismo é algo tão forte que é o falso intelectualismo, né? Livro é alta cultura. Gibi não é. Você pegou um livro, colocou uma imagem, você não tá adicionando uma camada de arte, não. Você está diminuindo. Cara, e eu falo isso porque, se você pega livros de crítica atuais, velho, mano, isso tinha na faculdade, mano. Puta que o pariu, velho. Quando eu li isso, meu amigo de cinema me mostrou isso, eu falei, puta que o pariu, velho, a gente tá muito atrasado mesmo, puta que pariu. A necessidade da burocracia pra estrutura social não colapsar é necessário, mas é também uma merda. Como é que pode a gente usar a porra das técnicas de crítica de livro pra HQ, pra filme e pra jogo? Estão presos em 1800. Aí porque o livro é mais complexo. Claro, o livro tem 500 mil anos de produção, porra. HQ não tem nem 100. Não tem nem 200. Pega a quantidade de livros lançados de 1500 a 1800. Depois da gráfica. Ou antes da gráfica. Pega o que é bom, pega o que é ruim. As técnicas literárias estão aí há 500 anos. Livro, HQ não tem nem 200. Não tem nem 100. Jogo não tem nem 100. E você quer comparar como se fosse a mesma coisa? Claro que isso também justifica um pouco do elitismo, porque o livro tá muito mais tá muito mais em aspecto cultural, né? Aí eu falei um pouquinho de merda, mas é meio foda, porque você vê isso em âmbito acadêmico. O Zezinho fala, ler é bom porque ler é bom, ler é bom porque ler é bom. Beleza, pô, tá entranhada, 500 anos de cultura. Quebrar isso é difícil, e quebrou bastante, né? Infelizmente, mais pro anti-intelectualismo, mas a gente não vai falar sobre isso agora. E é foda. O caba tá a livro que é a alta cultura. Livro que é alta cultura. Aí você vai fazer Aí você vai fazer o doutorado, tem que ser, sei lá, sobre Machado de Assis. Você é obrigado a ler os clássicos. Aí você passa 4, 5 anos da sua vida lendo os clássicos e não pode ler algo atual. Não sendo anti-intelectual, tem que ler os clássicos também, mas não é uma necessidade. É uma questão de preservação. Isso que é uma das belezas da cinefilia, pô. Mas tem que ir também que as coisas, não que elas evoluem, mas elas têm o mesmo peso, têm o mesmo tom. Não é como se o caba de 1500, quando ele escreveu um livro, ele se esforçava. Não, tem gente esforçada até nos dias de hoje. Faz novela. Puta, novela é um negócio massa, cara. Quer brigar? Quer brigar? Então toma! Próxima vítima. A pena que não tem mais novela hoje em dia. Mas ainda tem novela. Porra, mas daí tu me fode. Quem é que assiste novela ainda hoje? Sei lá, acho esquisito a galera insistindo numa parada como se fosse alguém nadando atrás de um cruzeiro que já passou. Ah, o padrinho dele é o Caetano Veloso. Pô, Caetano Veloso eu conheço. Caetano Veloso é praticamente o Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. Quando ele diz assim, esse cara vai fazer sucesso, o cara faz. Desculpa essa, João Vicente Veloso. Sério, cara. Porra, eu gosto muito do teu trabalho. Adoro Parafernália. Não é parafernália, é Porta dos Fundos. Adulto que tem boneco. Pra quê? Amassou, né? Amassou, mas, cara, eu sei que o certo a se fazer é deixar o mar do esquecimento pegar esse cara, porque é isso que vai acontecer. Mas esse tipo de gente existe. E você tem que responder. Porque se você não responde, às vezes ele acha que o silêncio é uma resposta. Ele quem lê
esse imbecil hipotético que acha isso. E talvez esse imbecil hipotético não exista, seja insignificante. Mas você que tá me assistindo, você já pensou em tudo isso que eu falei? Você já refletiu sobre tudo isso que eu falei? Você já percebeu tudo isso que eu falei? Não? Sim. Esse debate, tirar algo positivo? Sim, não. Talvez. Então, às vezes as coisas acontecem, né? Eu não acho que o mundo esteja no eterno progresso, mas nem por isso a gente não precisa. E por causa disso, que o mundo não está no eterno progresso, que a gente sempre tem que ter essa manutenção, pelo menos individual. Eu não sou coletivista, eu sou mais individualista, mas aquele individualista coletivista, ali não faz sentido. É porque é difícil de explicar. Para mim, o suprassumo é o indivíduo, mas o indivíduo não se constrói a partir do nada. O coletivo é extremamente importante. O coletivo não é o mais importante, porque o coletivo ele é indecupável. Você não consegue fazer uma análise que consiga efetivamente, sistematicamente, pelo menos não de maneira ética, formar indivíduos. Você consegue formar porque o indivíduo ele é complexo demais para ser decupado, assim como o ambiente é complexo demais para ser decupado. E mesmo que hoje em dia a gente consiga decupar um ambiente suficientemente para conseguir fazer certas coisas, o indivíduo nunca será decupado. Então o mais importante é o indivíduo, mas a gente não pode deixar esse tipo de atitude de babaca ficar sem resposta. Mesmo que no final, talvez a gente dar mais holofote seja mais prejudicial. Mas para o sim, pero não, como o futuro eu não conheço, prefiro fazer o que eu acho que é o certo a se fazer. Porque ele tá fazendo o que ele acha que é o certo para fazer sucesso. Para provocar. Vamos ser sinceros? Eu vou falar. Ele tá querendo provocar o nerdola. Ele tá pegando o arquétipo daquela pessoa que não consegue mais amadurecer. Que só consegue ver o mundo de uma forma. Seja porque ela tá cansada, seja porque ela é infantilizada. Só que o problema é exatamente que esse tipo de comportamento, ele é uniforme em todos os aspectos sociais. Uma pessoa, por exemplo, vamos obrigar todo mundo a fazer filosofia. Já fizemos isso na escola. Fazer o errado, mesmo com que uma intenção certa, não muda muito. Na verdade, mas atrapalha. Quantas pessoas vocês já não viram com medo de estudar? Porque isso lembra os erros da infância, da escola, dele se sentir burro, porque ele pegou um livro de 1500, ele percebeu que não era pra ele tentou ler, não conseguiu entender, e o professor dele entendia, então ele só se sentia burro e incapaz. Mas talvez se ele fosse introduzido a um quadrinho, a um gibi, e fosse aos poucos fazendo o que a pedagogia básica, boa, que deveria fazer na escalada do conhecimento, porque assim como a pedagogia é a escalada do conhecimento, as pessoas não nascem prontas, caralho. O crítico não nasce pronto. A gente não pode condenar a estupidez ao mesmo tempo que a gente não pode aplaudir ela. Por isso que é complexo. Cara, fiquei triste, viu, mano? Só porque o vinheteiro, como eu citei aqui no começo, esse arquétipo de antipatriota, eu não vejo muito, velho. Lê, como assim eu não vejo muito? Cara, eu não vejo muito na vida real. Mas sempre tem. Não, uma coisa é você ter arquétipos, pinças de antipatriotismo, tipo você ser roubado, e você fica, que país de merda. Eu acho que é diferente. Mas até mesmo mais antipatriota que eu já vi na minha vida, quando um gringo, quando alguém reclama, sei lá, do país dele, da região dele, das pessoas que ele conhece, porque são pessoas reais, ele ficava puto. Então, até mesmo o antipatriota mais banal e bobo que eu já vi, o vira-lata mais banal e bobo, é mais complexo do que esse aqui. E já esse arquétipo de inteligente, eu já vi mais, por incrível que pareça. Olha, por quê? Por quê? Porque, pelo menos, o antipatriotismo, o vira-lata, está baseado em um aspecto real, que é o sofrimento. Que é o preconceito com base em um viés de análise da realidade errado. Esse falso adulto é baseado em porra nenhuma. É baseado em um falso intelectualismo. É um ente metafísico baseado em um ente metafísico, que é baseado em um ente metafísico, que é baseado na criação de uma percepção infantil e pueril de um ente metafísico, que só se torna tudo mais triste.